Começa agora o programa Artigo 5º. A cada semana trazemos até você temas que estão na Constituição Federal e que influenciam diretamente o nosso dia a dia. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos do consumidor quando se trata de serviços de propaganda, venda e atendimento por telefone. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre os direitos do consumidor em relação ao atendimento por telefone, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Marcos Assunção, especialista em direito do consumidor. Também vamos conversar com Daniela Jacques Brauner, defensora pública da União e diretora do Instituto Brasilcom. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Marcos, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que envolve o telemarketing. É simplesmente oferta de venda e produtos de serviços ou também serviços de cobrança? Bom, na origem da palavra, o telemarketing envolve só a venda de produtos e serviços, mas que com o passar do tempo foi agregando também o entendimento de cobranças, o próprio call center, prestadores de serviço, no caso, quando há necessidade de serviços na sua residência. Mas o telemarketing em si seria inicialmente só para a venda de produtos e serviços. Doutora Daniela, agora o consumidor ele tem os direitos garantidos em todos os tipos de atendimento por telefone, não é mesmo? A relação de telemarketing é uma relação de consumo. E como toda relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. Então, em todas as garantias, os princípios, as práticas abusivas, o direito de arrependimento, que é um direito que o consumidor poderá se arrepender nas vendas por telemarketing no prazo de 7 dias, do artigo 49, toda essa gama de direitos incide na relação. O telefone toca e alguém tenta te convencer a aceitar produtos e serviços. O telemarketing é uma prática comum, feita por empresas especializadas em trabalhos de divulgação e orientação de clientes dos mais diversos segmentos. Mas muitas vezes, em vez de conquistar o consumidor, irrita quem está do outro lado da linha. Quem nunca recebeu uma ligação oferecendo produtos e serviços? A propaganda por meio de ligações telefônicas é uma prática comum em todo o país. Cartões de crédito, pacotes de serviços de internet, telefone e TV por assinatura, consórcios, promoções diversas. O que não falta é alguém querendo vender alguma coisa. O problema é que muitas vezes as ligações são feitas em momentos importunos e a insistência do atendente irrita o consumidor. A gente está trabalhando, às vezes é inconveniente, ou às vezes está dormindo, liga, a gente pensa que é alguma coisa e não é. Eu já recebi várias ligações de telemarketing, assim, muitas vezes à noite, muito tarde da noite, assim, muitas vezes forçando a gente, né? Eu acho bastante inconveniente. Mas para quem mora em São Paulo e não quer ser incomodado, existe uma alternativa. O Estado criou uma lei que permite o bloqueio de ligações de telemarketing. Basta cadastrar gratuitamente no site do Procon Paulista os números de telefone que não devem receber este tipo de ligação. Após 30 dias, a empresa que desrespeitar o acordo deve ser denunciada ao Procon e pode ser punida de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A qualquer momento, quem solicitou o bloqueio pode pedir a exclusão do cadastro ou autorizar o contato de determinadas empresas. Doutora Daniela, esse é um procedimento que pode resolver o problema do consumidor que se sente insatisfeito com esse tipo de ligação. E, por outro lado, também ajudar a empresa que muitas vezes acaba conquistando a antipatia e não a simpatia dos clientes. Existe a questão da própria imagem da empresa que poderá ser afetada negativamente. Agora, a questão do telemarketing, hoje em dia, é uma questão que merece uma maior proteção do Estado, uma maior discussão na sociedade, em que limite é a privacidade do consumidor, o sossego do consumidor, ele é atingido em relação a esse tipo de prática. Doutor Marcos, e esse tipo de cadastro? Como é que as empresas ficam sabendo que o nome delas foi colocado ali, que o nome delas foi bloqueado para não ligar para o consumidor? As empresas têm que estar cientes dos estados e municípios que existem esse cadastro para que não possa estar aí violando essa norma prevista. Agora a gente mostrou especificamente na reportagem o caso de São Paulo. Mas aí vale também para empresas que são fora de São Paulo, que elas não podem ligar para consumidores do Estado? Sendo ele morador de São Paulo, não pode ser incomodado por nenhuma empresa de qualquer local do país. A lei vale para o Estado de São Paulo, então no Estado tem que ser garantido que ele vai ser respeitado. Se a empresa burlar isso aí, ela pode ser punida, então? Pode ser punida. Há previsão legal para punição, né? E até de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com penas de R$ 200 até R$ 3 milhões.
Doutora Daniela, a gente está falando aqui do telemarketing, mas esse tipo de cadastro, de bloqueio, ele vale também para, por exemplo, empresas, instituições que ligam pedindo doações ou fazendo cobranças? A relação aqui não seria uma relação de consumo. O telemarketing, o que significa o telemarketing? A publicidade, a incitação ao consumo. Então, essa publicidade é que vem regulamentada pela lei no Estado de São Paulo e pelo Código de Defesa do Consumidor. As demais relações não são relações de consumo propriamente dito. Então, elas estariam fora, em princípio, da questão da lei do telemarketing. Agora, a questão da privacidade do consumidor é uma questão muito mais ampla e não encontra limites apenas em relação à publicidade. Então, poderia entrar esse problema de interferência do sossego, de interferência na intimidade, na privacidade da pessoa enquanto direito fundamental, aí abrangeria todo tipo de relação. Pois é, pode ser considerado, então, uma invasão de privacidade? Olha, eu entendo que sim, que a questão do sossego, do direito de não ser importunado, isso é uma discussão que cada vez mais, hoje, tem assento na discussão na nossa sociedade civil, tem discussão em relação a demais países que já adotam práticas nesse sentido. Por exemplo, na Alemanha, qualquer ligação para a casa do consumidor é sempre uma invasão de privacidade. Então, esse tipo de conduta não poderá ser jamais efetuado. Então, o que a gente precisa discutir hoje é quais são os limites desse serviço de telemarketing, em que medida o consumidor também tem o seu direito de convivência familiar, de sossego, de silêncio. Tudo isso hoje são os novos direitos, precisam ser discutidos, precisam ser afirmados também. E estão na Constituição, né? A privacidade e a intimidade está na Constituição, também no artigo 5º. Também no artigo 5º. Doutor Marcos, a doutora Daniela está falando aqui em limites. Já existem alguns limites previamente estabelecidos para essas empresas? Por exemplo, horário que elas podem ligar ou não, dia que elas podem ligar ou não? Ou vai da consciência de cada uma? As próprias empresas que atuam no ramo de telemarketing, call center, eles possuem uma associação e eles têm um código de ética previsto para esse relacionamento com o cliente. De acordo com o código de ética deles, esse horário de telemarketing ele poderia funcionar entre 9 horas no meio da semana até as 21 horas. E no sábado, das 10 horas até as 16 horas. Só que ainda assim ultrapassa um pouco o limite na medida que aquele consumidor que não queira receber se sente violado na intimidade do seu lar. Ainda não existe uma regra, um formato geral para delinear qual seria o horário permitido e até onde se pode ir, né? Então, por não haver essa regra, o Código de Ética fala de um horário. As leis estaduais e municipais determinam ali o outro horário, que seria o horário comercial. Então, ainda por não existir uma regra geral para essa conduta, há, de certa forma, uma invasão a essa privacidade, a intimidade do consumidor na sua residência, quando é feita uma ligação muito tarde, né? Pois é, o senhor falou aí que estados, municípios determinam como eles querem. Já existe algum estudo para ser feito a nível nacional? Existe um projeto de lei, mas que até o momento tramita, mas a partir do momento que houver essa regularização, essa normatização para uma conduta geral, aí sim poderá haver uma norma que possa ser cumprida em todos os estados igualmente. E por enquanto não existe essa lei, o que a gente pode dizer para os consumidores de estados onde isso não foi regulamentado? Eles também têm esse direito de ligar para a operadora, por exemplo, pedir para bloquear algum tipo de ligação? À medida que ele recebe a ligação, ele pode sim solicitar a informação se há como ele bloquear o número dele para não receber chamadas. É um direito do consumidor ter acesso às informações sobre ele. À medida que a empresa tem essas informações dele, ele também pode solicitar que o número dele seja bloqueado, que ele não queira receber. Se ele pode exigir número de protocolos ou até gravação de conversas, ele pode exigir que haja um bloqueio do número que ele não queira receber mais oferta daqueles produtos. Isso é uma solicitação normal e que deve ser respeitada. Doutora Daniela, e como é que essas empresas têm acesso aos nossos dados, aos números de telefone dos consumidores? Nem sempre é por meios lícitos, não é mesmo? Se ele entrega, por exemplo, preenche um cadastro para determinada empresa, a empresa não pode vender o cadastro. Não é? Então, existe esse limite em relação aos dados do consumidor. Infelizmente, o que ocorre na prática distou um pouco dessa proteção que nós temos, como também em relação ao telemarketing. Não é? Infelizmente, a reportagem nos demonstrou isso. Hoje, os consumidores estão insatisfeitos e as práticas abusivas nesse sentido ainda têm ocorrido. Pois é, muitas vezes eles conseguem de forma ilícita. Isso aí pode ser punido pela justiça? Com certeza. Ele pode ser
punido, se pode ser fiscalizado. Os PROCONs no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor atuam, podem multar, podem aplicar sanções administrativas. As promotorias de direitos do consumidor, as defensorias públicas, são todos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que estão à disposição do consumidor para que ele possa fazer reclamações desse tipo. Doutor Marcos, e tem como se prevenir? Porque muitas vezes nós temos que dar os dados. Nós vamos fazer uma compra, por exemplo, e somos obrigados a fornecer telefone, endereço, CPF. Isso pode ser repassado para outras empresas? A prevenção ela é muito fictícia, porque, na verdade, os nossos dados hoje, as nossas informações são muito vulneráveis. A gente toma conhecimento disso quando o telemarketing liga na nossa residência. Eles previamente já possuem informações até das nossas preferências, dos nossos gostos em relação a compras, produtos e serviços. Então, a forma de prevenção é o consumidor ter cuidado sempre quando ele estiver passando suas informações pessoais, seja para cadastros físicos ou até virtuais, para que não haja ali tanta falta de limite na hora que ele vai passar a informação e esses cuidados necessários. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Daniela Jacques Brauner, defensora pública da União e diretora do Instituto Brasilcom, e o advogado Marcos Assunção, especialista em direito do consumidor. Eles conversam conosco sobre os direitos do consumidor quando se trata do serviço de propaganda, venda e atendimento por telefone. E um decreto de 2008 regulamenta o serviço de atendimento ao consumidor. Por lei, o saque tem que garantir ao consumidor, logo no início, a opção de falar com o atendente, de fazer reclamação ou cancelar contratos e serviços. A opção de atendimento pessoal tem que constar de todas as subdivisões do menu eletrônico e a ligação não pode ser finalizada pelo fornecedor antes da conclusão do atendimento. O decreto determina ainda que o acesso inicial ao atendente não pode ser condicionado ao fornecimento prévio de dados pelo consumidor e que uma regulamentação específica deve tratar do tempo máximo de espera para falar com o atendente. Doutor Marcos, existe a lei, mas as empresas têm respeitado? A lei ainda está numa fase de desenvolvimento, digamos assim. Algumas empresas já adotaram uma postura de respeito ao consumidor, mas algumas ainda se recusam a atentar aos pequenos detalhes da regra, né? Mas, de forma geral, a lei tem caído bem no gosto do consumidor para que ele possa utilizar dela na hora dele necessitar de solucionar as demandas junto às operadoras e prestadoras de serviços. Reclamar ele pode, né? Reclamar ele pode sempre e deve, porque se ele tiver qualquer tipo de problema, o que ele menos pode deixar de fazer é deixar de reclamar. Doutora Daniela, agora uma das maiores reclamações dos consumidores é justamente o tempo de espera para falar com um atendente. E o decreto fala que isso vai ser regulamentado. Já existe essa regulamentação? Existe esse tempo de espera? O tempo de espera é de 60 segundos, né? 1 minuto. Então, essa regulamentação já saiu. O que pode acontecer com essas empresas se elas não cumprirem e o consumidor reclamar, denunciar? O que pode acontecer, doutor Marcos? O que pode ocorrer contra elas é a aplicação das multas administrativas, que podem ser aplicadas tanto pela Anatel como pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs. O consumidor, se ele não for atendido a sua demanda junto ao saque, ele pode levar conhecimento da Anatel, que fiscaliza as operadoras e prestadores de serviços, e também pode levar a um órgão de defesa do consumidor. E as multas podem gerar um grande prejuízo para as operadoras, tanto financeiro quanto a questão moral da empresa. Ela vai ficar um pouco, digamos assim, com a imagem não tão bem no mercado. Isso é importante para a empresa, né, doutora Daniela, manter a imagem. Ela tem tido essa preocupação? Ser, né? Em tese deveria ser, não é? Infelizmente, alguns segmentos, o que a gente verifica é um domínio de mercado e um desrespeito na questão do consumidor. Existem algumas regulamentações, por exemplo, o projeto de lei que trata sobre superendividamento, que trata do setor bancário, que é uma das reclamações frequentes dos consumidores, existe um dispositivo que prevê que o idoso não deverá ser importunado, sobretudo por telefone, com assédio, com a questão do telemarketing agressivo. Então, oferecendo empréstimos normalmente, né? Normalmente oferecendo empréstimo. Então, infelizmente, o que a gente observa, inclusive a lei do saque, é para determinados setores em que se verifica uma maior incidência da violação às regras do consumidor, um desrespeito do direito ao sossego, do direito de não ser importunado.
E o que pensa o consumidor sobre a oferta de produtos e o atendimento ao cliente pelo telefone? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Deveria ser melhor, porque com muito caos, dá para melhorar bastante. A gente liga, ninguém atende direito, enrola, põe música para ouvir. Você espera a musiquinha, a pessoa te dá protocolo, o nome, enfim. Quando cai a ligação, ninguém te retorna. Quando você retorna, o protocolo não existe, a pessoa não existe, é uma bandidagem. Então a gente tem que ficar ligado. Eu gravo as pessoas. É dificílimo porque você não consegue fazer nada. Principalmente com companhia de telefone, é terrível. Deveria ter uma regulamentação. Até já existe, né? Você não pode esperar mais do que 1 minuto. Eu já fiquei mais do que 40 minutos esperando alguém atender. Leva uma demora, às vezes a pessoa fala que vai transferir a chamada e transfere, fica transferindo, não chega em nenhum lugar. Mas assim, eu acho que deveria ser um atendimento mais rápido e mais eficaz. Doutora Daniela, a gente viu aí as pessoas reforçando o que nós já falamos e reclamando da musiquinha, da demora, de ficar sendo jogado de um lado para o outro. O que o consumidor, na prática, pode fazer quando ele se sentir lesado? A quem denunciar? O Código de Defesa do Consumidor prevê o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, prevê PROCONs municipais, estaduais, onde o consumidor poderá dirigir uma reclamação desse tipo, nas defensorias públicas, no Ministério Público. O problema em relação a essa queixa é que normalmente não há um prejuízo econômico direto para o consumidor. Então, e a questão de prova, tudo isso acaba dificultando. Por isso que é tão importante a questão da defesa coletiva do consumidor, uma atuação proativa do PROCON, uma atuação proativa das defensorias, das promotorias, a fiscalização pelos órgãos do governo. Tudo isso vai facilitar com que haja uma mudança de comportamento no setor. E tem crescido essas ações? Tem, com certeza. Os PROCONs têm aplicado multa em relação à desobediência. O que muitas vezes dificulta é o conhecimento em relação a como que chega essa demanda ao PROCON, né? Por isso que é importante, sim, os consumidores fazerem as suas reclamações, registrarem, telefonarem, inclusive sites da sociedade civil, Reclame Aqui, outros mecanismos que, de alguma forma, essa divulgação, esse sentimento da sociedade em relação ao desrespeito possa formalizar ações positivas, políticas públicas positivas, a judicialização, quando necessário, das demandas de consumidor, atuação dos órgãos de regulamentação, as agências reguladoras em diversos setores, tanto na telefonia quanto na questão do transporte aéreo, também que existe um saque bastante procurado. Então, todos esses setores são envolvidos na defesa do consumidor. Pois é, doutor Marcos, quem é que fiscaliza tanto o telemarketing quanto o serviço de atendimento ao consumidor? Quem é responsável por fiscalizar se o direito do consumidor está realmente sendo obedecido e respeitado? Bom, no caso dos call center de serviço de telefonia, a Anatel, que é o órgão fiscalizador nos prestadores de telefonia. Quanto aos telemarketing, não existe uma fiscalização, um órgão fiscalizador de forma geral. Cabe a essa fiscalização aos órgãos de proteção do consumidor, saber se eles estão respeitando o que determina algumas regras previstas. No mais, o que aplica-se é esse código de ética criado para as empresas de relacionamento com o cliente, para que eles possam obedecer, que é uma forma de estruturar para que haja um respeito e uma conduta uniformizada para trabalho. Doutora Daniela, a gente já falou aqui da importância de reclamar e a senhora falou da questão de provas. Um dos entrevistados falou que ele grava as conversas, mas geralmente quando a gente faz essa ligação, a gente escuta que a conversa está sendo gravada até para a nossa segurança. Se o consumidor precisar, ele pode ter acesso a essa gravação? Sim, ele poderá ter acesso, requerer diretamente ao fornecedor cópia da gravação. Se a gravação é um meio de prova para o fornecedor, por que também não para o consumidor? Não é mesmo? Se a empresa informa que está sendo gravada, é obrigação da empresa disponibilizar essa gravação. Porque muitas vezes a empresa informa que está sendo gravada e não está. Isso prejudica também o consumidor e inibe muitas vezes o consumidor nos seus direitos. Então essa prática da gravação é uma prática que tem que vir em benefício do consumidor. As regras de proteção e defesa do consumidor, elas têm que ser interpretadas sempre da maneira mais favorável para o consumidor. Então, a empresa ela é um meio de prova dos dois lados, uma via de mão dupla, tanto para resguardar a empresa, quanto para resguardar o consumidor nos seus direitos. E os direitos em relação ao telemarketing são todos os direitos do Código de Defesa do Consumidor. Eu falo aqui em especial a questão do arrependimento, que é um direito que muitos consumidores
eles não têm esse conhecimento. O artigo 49 fala que nas vendas por telefone, o consumidor tem 7 dias para desistir do contrato, simplesmente por quê? Porque o telemarketing, de uma forma tão agressiva, ele invade a privacidade, e não é o consumidor que está buscando determinado serviço, às vezes ele nem queria aquele serviço, mas a forma como ele está sendo tratado, num momento de vulnerabilidade, ele acaba aceitando esse serviço. Ele é convencido. Ele é convencido naquele momento, até porque muitas vezes o atendente tem que cumprir metas de vendas, enfim. Então o código prevê 7 dias sem custo nenhum. Nenhum para o consumidor, ele sequer vai pagar os custos de postagem em relação ao produto que ele desistiu. As demais formas de publicidade enganosa, publicidade abusiva, todas aquelas referentes a qualquer tipo de contratação se aplicam no telemarketing, inclusive o direito de conhecer o contrato previamente. Ele tem que receber fisicamente o contrato. Deve receber cópia do contrato. Isso é muito importante, para que ele entenda ali todas as cláusulas, porque aquela forma como é vendida muitas vezes por telefone é uma forma que só são ressaltados os benefícios. E acrescentando um pouco no que a doutora estava falando, a questão hoje que se agregou também a questão do telemarketing, a questão das cobranças de dívidas. Isso. Que também acabou se inserindo na cultura a cobrança de dívida através de telefone. E hoje o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê no seu artigo 42 que o consumidor, o cidadão, ele não poderá ser constrangido ou sofrer grave ameaça quanto a isso. Então, quer dizer, esteja ele na sua residência ou no seu trabalho, ele não pode ser constrangido quanto a isso. Existe uma regulamentação muito forte quanto a isso, e se ele se sentir constrangido, já ali caminhando junto com a questão do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, né, da invasão da privacidade, ele está sujeito, essa empresa está sujeita a pagar uma indenização para o consumidor. Mas isso significa que a cobrança não pode ser feita por telefone ou não pode ser feita de forma constrangedora? Ela pode ser feita por telefone, mas ela tem que ter limites. Não pode chegar ao ponto de constranger e ficar ligando insistentemente 5, 10 vezes durante um dia, constrangendo o consumidor. Bom, para encerrar, então, eu gostaria de saber rapidamente de vocês uma dica para o consumidor exercer os seus direitos sem se aborrecer tanto com o telemarketing. Doutora Daniela. A questão do telemarketing, tanto ativo, não é aquele que o consumidor busca o saque, o serviço de atendimento, quanto aquele telemarketing que é realmente a gênese da palavra, que é o serviço de publicidade ao telefone, eles devem respeitar os limites, os princípios, as regras protetivas do direito do consumidor. Veja, quando o consumidor liga para fazer alguma reclamação, solicitar prestação de serviço, ele, neste momento, ele não poderá ser oportunado com telemarketing. O que também é uma questão de violação que constantemente se vê. O consumidor fica lá, como colocou na reportagem, ouvindo uma musiquinha, ouvindo muitas vezes a publicidade daquele fornecedor, que aqui ele não se dirigiu para ouvir publicidade, que ele se dirigiu para solucionar um problema. Então, todos esses princípios, o consumidor tem direitos assegurados no Código e deve fazê-los respeitar por meio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, por meio dos PROCONs, da Defensoria, do Ministério Público. Doutor Marcos, e para o senhor? Bom, a questão, o consumidor tem que ter sempre cuidado. Se houver o serviço de telemarketing, posteriormente vai ficar insistindo com novas ofertas de produtos e serviços ou até de melhoria de um produto que ele adquiriu, um serviço, ele tem que estar ciente se ele quer continuar recebendo isso. Ele pode questionar, inclusive, se ele pode bloquear para que ele não seja incomodado novamente. E só para citar como exemplo, eu sou cliente de um banco onde eu recebi ligações do banco oferecendo novos cartões, linha de crédito, aumento de limite de cheque, e eu não aceitava e recebi essas ligações com muita frequência. Eu fui até a agência um certo dia e questionei se havia possibilidade de bloquear ligações para que eu não recebesse mais de ligações referente a oferecer serviços e produtos. Eles disseram que sim, e eu solicitei o bloqueio e nunca mais recebi ligações desse tipo. Ou seja, não havendo nenhuma norma na cidade ou no estado que possa bloquear para que ele receba esse tipo de ligação, ele pode questionar junto ao prestador de serviço, à instituição financeira, se ele pode solicitar esse tipo de bloqueio. O que o consumidor deve fazer é agir para que ele não possa ficar refém e sendo sempre incomodado na privacidade. Bom, com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Daniela, doutor Marcos, agradeço muito a presença de vocês e as dicas repassadas aqui. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa. É só enviar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!